Olá turma, espero que vocês estejam bem. Vamos a mais um vídeo. Hoje eu vou trabalhar com operações com números em notação científica. Antes de iniciar o vídeo, eu já faço aquele velho pedido que se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ativa o sino de notificações e no final deixa um like para nos ajudar. Então, sem delongas, nós vamos começar a resolver a nossa primeira questão. Eu vou desaparecer aqui para a gente poder continuar o nosso vídeo. Para determinar a distância percorrida por um móvel que se locomove com velocidade constante, basta fazermos o produto, que nada mais é do que a multiplicação entre sua velocidade e o tempo decorrido. O professor Chicão se move a uma velocidade constante de 30 metros por segundo. Decorridos 4 horas e meia. Olha o comando da questão, pessoal. Qual será a distância por ele percorrida? Só que ele quer, olha, em metros. Escreva sua resposta em notação científica. Então nós temos que fazer aqui uma conversão de unidade de medida e depois escrever o resultado em notação científica. Aqui ele nos forneceu os seguintes dados. Eu vou retirar aqui para vocês. Então ele nos deu a velocidade que era de 30 metros por segundo, nos disse o tempo que era de 4,5 horas e ainda uma relação que vai ser importante, que 1 hora corresponde a 3.600 segundos, porque ele pediu que dessemos a resposta em metros. Observe que a velocidade aqui já tem metros por segundo, mas o tempo está em horas. Segundo e horas não são na mesma unidade. Então vamos converter esse tempo de horas em segundo. Para isso basta você fazer uma relação simples. Já que 1 hora é 3.600 segundos, basta eu pegar 4,5 e multiplicar por 3.600. E quando você faz esse produto, isso vai dar igual a 16.200 segundos. Pronto. Também aqui no enunciado ele disse como você pode obter a distância percorrida por um móvel. Ele disse que basta você fazer a multiplicação entre a velocidade e o tempo decorrido. Ou seja, para encontrarmos o deslocamento do móvel, basta você fazer o produto velocidade vezes o intervalo de tempo. E nós temos essas duas informações aqui nos nossos dados. Vamos tirar a letra e colocar números. Fica então assim. A velocidade que foi 30 metros por segundo, o tempo que foi 16.200 segundos. Fazendo então essa multiplicação, resulta em 368.000 metros. Mas ele pediu ainda na questão que expressássemos o resultado em notação científica. Vamos fazer isso então. Lembrando, para escrever um número em notação científica, nós temos que ter um fator de multiplicação que deve ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Para esse número ficar entre 1 e 10, portanto, essa vírgula deveria sair daqui e ficar localizada aqui, ó, entre o 3 e o 8. Portanto, o meu número agora vai ficar 3,86 vezes 10 e o expoente. Eu desloquei então aqui, ó, 5 casas. 5, aí você me pergunta, positivo ou negativo, professor Chicão? Positivo porque esse número é maior que 1. Sempre que o número for maior do que 1, o expoente da potência de 10 fica positivo. Pronto, então estaria resolvida essa primeira aí, uma questãozinha simples. Ok? Espero que vocês tenham entendido bem direitinho. A nossa segunda questão, que foi retirada aqui, ó, lá do Enem de 2020, né? Então, como é que pode aparecer isso até nas questões de Enem, diz o seguinte, ó, pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressora 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como visto na imagem ampliada. A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1 com 100 micrômetros de comprimento. 1 micrômetro é a milionésima parte de 1 metro. Usando notação científica, qual é a representação do comprimento desta miniatura em metros? Ou seja, ele só quer que você pegue esses 100 micrômetros e transforme ou escreva em notação científica. Então vamos lá. Ele disse aqui o seguinte, para representar um micrômetro, o micro, que é um prefixo grego, nós vamos usar uma letra do alfabeto grego chamada de mi. Bom, 1 micrômetro é a milionésima parte de 1 metro. Vamos representar isso assim, ó. E micro, vamos usar uma letra do alfabeto grego chamada de mi, que é essa letrinha aqui, ó, parecida com o U, né, com a perninha mais puxada, e o M de metro. E aí ele está dizendo que isso corresponde à milionésima parte de 1 metro, ou seja, é você pegar 1 metro e dividir por 1 milhão.
1000, milhão. Isso aqui é 1 metro. Estou dividindo pela milionésima parte. Isso aqui seria a mesma coisa que 1 metro dividido 1 milhão. É a mesma coisa que você escrever 10 elevado à sexta potência. Aqui, se você escrever em notação científica, tem os 6 zeros. 10 elevado à sexta. Quando você faz essa continha, você pode subir a potência mudando o sinal do expoente. Então, isso aqui seria 10 elevado a menos 6 metros. Ou seja, 1 micrômetro corresponde a 10 a menos 6 metros. Aí eu posso usar uma proporção direta, né? Se 1 micrômetro é 10 a menos 6 metros, ele disse que o carro aqui tem 100 micrômetros de comprimento. O comprimento aqui eu vou chamar de L, vai ser igual a 100 micrômetros, ou seja, seria 100 micrômetros. Mais 1 micrômetro é 10 a menos 6. Então, isso aqui vai ser 100. 100 eu posso escrever em notação científica, que é 10 ao quadrado. E o micrômetro é 10 elevado a menos 6. Eu vou continuar aqui em cima. Escrevendo esse resultado, isso aqui vai ficar igual, ó, multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes se os sinais forem iguais. Só que aqui você tem 2 menos 6. Sinais contrários, subtrai e conserva o sinal do maior, fica então menos 4 metros. Pronto, estaria então resolvida aí a questão lá do Enem, ó. A opção correta aqui, portanto, seria o item C. C de cuscuz com ovo. Valeu, galera. Espero que tenham gostado aí. Se gostaram, deixa um like para nos ajudar. Vamos a mais uma questão. Essa também foi retirada lá do Enem de 2020. Uma torneira está gotejando água em um balde com uma capacidade de 18 litros. No instante atual, o balde se encontra com uma ocupação de 50% de sua capacidade. A cada segundo, caem 5 gotas de água da torneira. E uma gota é formada, em média, por 5 vezes 10 a menos 2 mililitros de água. A pergunta é: quanto tempo em horas será necessário para encher completamente o balde, partindo do instante atual? Bom, primeira coisa, o volume de água que tem no balde atualmente é 50% de sua capacidade. A capacidade total era de 18 litros. 50% de 18 é a metade. Portanto, isso aqui seriam 9 litros de água que tem lá. Outra coisa, vamos lembrar aqui, ó, 1 litro de água corresponde a 1000 mililitros, 1000 ml, que vamos escrever em notação científica. 1000 ml é 10 elevado à terceira. Então, isso aqui seria 9 vezes 10 elevado à terceira mililitros de água. É quanto tem água, quanto falta para completar de água no balde. Ele disse ainda que uma gota de água corresponde em média a 5 vezes 10 a menos 3 mililitros de água. Então, vamos descobrir quantas gotas de água faltam para encher o balde. Fazendo então a regrinha de 3. Eu escrevo assim, ó. Uma gota de água equivale a 5 vezes 10 a menos 2 mililitros. Mas faltam para encher o balde 9 vezes 10 a terceira mililitros. Isso corresponderá a quantas gotas de água? Mililitro. Você corta com mililitro, aplica a propriedade fundamental, que é meios por extremos. Isso aqui vai ser igual a x. Esse 5 multiplicando passa a dividir. Então, vai ficar 9 vezes 10 a terceira, dividido por 5 vezes 10 a menos 2. 5 vezes 10 a menos 2. Fazendo essa continha agora, você pega esse 9 e divide por 5. Fica, então, x igual a 9 dividido por 5 é 1,8. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Cuidado que aqui você vai fazer o expoente de cima, que é 3, menos o expoente de baixo, que é menos 2. Aí menos por menos dá mais, 3 mais 2 vai dar igual a 5. Então o expoente aqui fica assim. Agora, gotas, a unidade, né? Quer dizer que falta isso aí, ó, 1,8 vezes 10 elevado a quinta gotas para encher o balde. Agora vamos descobrir o tempo. Ele disse aqui no problema que a cada segundo a torneira despeja 5 gotas. Então vou usar a regrinha de 3. 1 segundo são 5 gotas. Mas para encher o balde faltam quantas gotas? 1,8 vezes 10 a quinta. Cancela essas gotas com gotas aqui, ó. Aplico a propriedade fundamental das proporções. Isso vai dar x igual, esse 5 multiplicando passa a dividir, ficando, portanto, 1,8 dividido por 5 vezes 10 a quinta segundos. Fazendo essa divisão, deu 0,36 vezes 10 a quinta segundos. Pronto, eu já encontrei o tempo aqui, só que tem um probleminha. Esse tempo que nós acabamos de determinar está em segundos. E no problema ele quer esse tempo em horas. Lembrando que na nossa primeira questão tinha uma relação
que dizia o seguinte: 1 hora são 3.600 segundos. Escrevendo esse número em notação científica, fica 3,6 vezes 10 a terceira segundos, que é a relação entre hora e segundo. Agora eu uso de novo outra proporção. Fica então, 1 hora são 3,6 vezes 10 a terceira segundos. Mas o nosso tempo é 0,36 vezes 10 a quinta. Eu andei uma casa para a direita para escrever em notação científica. E quando você move a vírgula para a direita, você diminui no expoente. Andei uma casa, diminui uma unidade. Ficou 3,6 vezes 10 a quarta. Agora vamos fazer a propriedade fundamental das proporções aqui. Esse segundo já cai com esse segundo para facilitar a nossa vida. Esse 3,6 já divide por 3,6. Resulta, portanto, que t vai ser igual a 10 elevado à quarta dividido por 10 elevado à terceira. Continuando essa continha aqui em cima. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 4 menos 3 dá 1. Não precisa colocar, mas a gente bota só para ter a opção ali nas nossas opções. E aqui é hora. Seria 10, ou seja, 10 horas. Estaria respondida aqui a nossa questão. Isso teria como resposta correta o item B de buchada de bode. E era isso, pessoal, que nós tínhamos para esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido essas resoluções. Se gostaram e entenderam, deixa um like aí para nos ajudar. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.